igreja com propósito, aquela igreja que tem esse tipo de ministério. Nós vamos entrar aqui no programa Visual Igreja 2001. Com certeza, você, neste caso, tem que ter instalado a opção ICP lá na hora de fazer a instalação do CD para que apareça essa personalização. E aí nós vamos ver o que nós temos aqui de diferente. Nós não vamos nos deter em nenhum em nenhuma outra informação que não seja referente a esse ministério, porque as demais informações do sistema você encontra nos demais vídeos distribuídos no CD-ROM. Então nós temos aqui visitantes, que também eu já explico sobre isso em outro vídeo, em outra aula. Só que eu vou colocar um visitante aqui só para exemplo. Aqui tem todos os dados pessoais, qual grupo pequeno ela está frequentando. Número de visitas. Se eu quero que inclua esse visitante no cadastro de frequentadores, que nós vamos ver logo a seguir. Se eu quero que inclua ele no cadastro de alunos da escola bíblica dominical. As solicitações que ele fez, quando foi atendido. Número de visitas, a data da última visita, religião dele. Se não tiver a religião que você está procurando, você vai em parâmetros, religiões, e você acrescenta a religião que você quer. Você encontra aqui na lista. Se você imprimir a ficha, clica aqui. Código do visitante inicial e o final. Só quero esse, então eu coloquei inicial 1, final 1. E aí eu tenho relatórios para visitantes. Relatórios, visitantes, todos esses. Visitantes do período, relação de visitantes aniversariantes, por número de visitas, solicitação pendentes, atendidas, etiquetas de endereço. Continuando, nós temos os frequentadores, que são aquelas pessoas da comunidade que frequentam a igreja. E eu vou colocar aqui aqui nós temos um controle de famílias, que também eu explico lá no vídeo parâmetros, cadastros básicos. Outras informações pessoais, para você colocar foto, basta dar 2 cliques e selecionar onde está a sua imagem. Filiação, decisão, data de decisão, por quem que foi convidado, data, motivo da decisão, data e pedido de oração, data e comentários, opinião sobre a igreja, sobre a música, sobre a recepção, sobre a pregação, acompanhamento após a decisão. Aqui está um controle de acompanhamento,
Depois que ele batizou, aqui chega aqui a data do batismo, e você quer que ele seja incluído automaticamente em membro, você clica aqui. Qual o grupo pequeno? Data que ele entrou no grupo pequeno. Faixa etária. Classe de escola bíblica. Data que ele entrou na escola bíblica. E se você quer que ele inclua lá na escola bíblica automaticamente. Ocorrências, tudo que ocorreu com ele você lança nessa tela. Se você não conseguir acessar, você clica no salvar que o computador libera. A mesma coisa com solicitações e aqui outras informações. Caso queira imprimir a ficha, clique aqui, informe o código inicial e o final, a faixa, né, de impressão que você deseja. E ele vai imprimir para você a ficha do frequentador. E você tem vários relatórios de frequentadores, geral, por bairro, faixa etária, por família, o número de visitas, número de estudos, solicitações, etiquetas de endereço. Você tem também dos novos decididos, a ficha de acompanhamento, novos decididos por bairro no período, relação dos batizados no período, etiquetas para os novos decididos no período, etiquetas de endereço, cadastro de membro. Você tem um vídeo que ensina sobre isso. E o que eu posso dizer é assim, que você vai ter aqui um controle para informar em qual grupo pequeno esse membro está encaixado. Mas todas as demais informações sobre o cadastro de membro você encontra no vídeo, na videoaula sobre membros. Aqui é o controle, né, dos ministérios, as funções e habilidades que você tem aí na sua igreja. Os dons espirituais. São tabelas auxiliares, porque quando você estiver preenchendo a ficha, por exemplo, do membro, por exemplo, você vai necessitar dessas informações. Ministérios. Aqui você vai fazer um cadastramento do ministério, de cada ministério da igreja. Aqui está o nome do ministério, o código. E aqui você tem informações diversas sobre os ministérios. E aqui voluntários que porventura estão envolvidos. Eles não são membros, frequentam a igreja e estão envolvidos no seu ministério. Aqui ele me permite digitar do cadastro de membro ou não. E o que essa pessoa é? Comunidade de amigos, multidão de frequentadores, congregação de membros, comprometidos, ministros. No caso, essa pessoa selecionou no cadastro de membro, então ela faz parte da congregação de membros. Data da entrada, a função. Função dessa pessoa no ministério. Data da saída e outras informações. E assim vai. Se eu colocar uma pessoa que faz parte da multidão de frequentadores, da comunidade de amigos, e aí eu posso ver qual função ele se encaixa. Eu posso cadastrar a função, por exemplo, supor que essa pessoa ali que não é um membro, ela trabalha com pintura.
de igrejas. Então, essa pessoa vai estar auxiliando aí, né? Deixa eu clicar aqui. Sim. Caso como não apareceu aqui, você tem que clicar aqui no fechar, abrir novamente. E aí você vai encontrar o que você quer aqui, que é essa pessoa que mexe com a pintura de igrejas. Data da saída e outras informações. Então assim você cadastra os ministérios. Você tem relatórios aqui, ó, relação geral, em atividades, sem atividade, ministérios em atividade, ministérios sem atividades, voluntários por ministério, voluntários por função, voluntário por nível de compromisso, consultoria, ficha de servo em branco. Nós vamos ver isso aqui agora, que nós vamos ver aqui o cadastro, ministérios, ficha de servo, de consultoria. Isso aqui é para você fazer uma consultoria com a pessoa. Para tentar descobrir os talentos, os ministérios dessa pessoa. Então, através dessa ficha, você vai preenchendo as informações, né? O sonho ministerial, trabalhar com jovem, adolescente, observação, se é incerta, se tem certeza, se é moderado, confirmado, significante, personalidade, se é motivado por pessoa, por tarefa, se é formal ou informal, dons espirituais, aí você tem o cadastro de dons, como eu já mostrei aqui em cadastros, ministérios, dons, se não tem você vem e acrescenta na lista. Habilidades ou funções, eu já mostrei lá quando eu inseri, por exemplo, pintura de igrejas. O ministério atual, quais são os ministérios, pelo menos aqui alguns. Ministério atual, ministério anterior. Disponibilidade de tempo, manhã, tarde e noite, segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo, quantidade de horas. E aqui a consultoria vai fazer a indicação. Depois de tudo que ela avaliou, ela vai sugerir os ministérios que essa pessoa possa vir exercer. E depois que você fizer este cadastro, você pode vir em relatórios, ministérios, consultoria. Se você quiser tirar uma ficha daquela em branco, você clica aqui. Ficha completa. Se você quiser tirar um relatório dos servos por sonho ministerial, por dons, por habilidades, por ministério, por indicação da consultoria, você tem todas essas informações aqui. E também temos os grupos pequenos. Nós temos o cadastros. Então aqui você coloca o nome do grupo. Se você quiser colocar o nome do líder. Aí tem informações sobre o grupo, núcleo, supervisor, dia de reunião, os componentes, a logomarca, atividades,
Então você vai fazendo esse controle aí dos seus grupos pequenos, esse cadastramento. Aqui você cadastra os supervisores, os núcleos, faz estatística, controla a frequência das pessoas que estiverem no núcleo e você emite um relatório de membros e frequentadores dos grupos pequenos. E ainda tem aqui em relatórios, grupos pequenos, várias informações, vários tipos de relatórios. Então, é basicamente essas informações, estes controles que temos especificamente para as igrejas do Ministério com Propósitos. Uma consideração importante a fazer antes de encerrar esta aula é aqui sobre a questão dos grupos pequenos. Vou entrar aqui novamente. É que, por exemplo, quando você instalar o programa na sua máquina e você for começar a trabalhar, você vai encontrar um código 1 não informado. Você não deve mexer nessa informação, porque o sistema necessita disso para fazer os seus controles internos. Então você começa clicando no novo e a partir do código 2 você vai ter o seu grupo pequeno. E aí você vai colocar todas as informações, as pessoas. Outra coisa, no cadastramento das pessoas que está vindo diretamente lá do seu cadastro, principalmente do seu cadastro de membros, aqui você tem que informar a data que essas pessoas entraram nesse grupo pequeno. Aqui tem o nível de compromisso dessas pessoas, se são membros, se são frequentadores. Você vai poder digitar uma pessoa aqui que não é um membro da igreja, mas selecionar somente membros. E aí, caso a pessoa não seja um membro, né, você vai simplesmente digitar livremente aqui as atividades realizadas. Então, se você depois, olha só, o número do código desse grupo pequeno é 2. Se você quiser emitir uma listagem de frequência em branco para que seja feita a chamada, você vai aqui em grupos pequenos, lista de chamada em branco dos componentes, informa o código do grupo, no caso eu quero do grupo 2, e ele vai me dar aí a lista para passar para o líder. Está as informações. A questão assim de logomarca, endereço de igreja, eu já explico no vídeo sobre o cadastramento de igrejas e congregações. Isso está no vídeo lá de parâmetros, que são os cadastros básicos. Então, depois que o líder me passa a listagem já preenchida, eu posso lançar no sistema aqui a frequência dos grupos pequenos. Seleciono aqui nessa seta o grupo, frequência 24, e aí está. E aí eu posso colocar quem veio e quem não veio na aula. E depois emitir relatório sobre isso. Lista de chamada preenchida, relação dos componentes faltosos, relatório de frequência no período. E também outro detalhe aqui que eu queria mostrar é que nos ministérios, aqui onde você entra em funções e habilidades, já vem uma série de funções e habilidades aqui. Caso a sua igreja já trabalhe, pode aproveitar ou pode excluir, selecionando, clicando aqui uma linha ou selecionando várias, ou adicionando aqui no final da lista. Então essas são as informações que eu queria passar antes de concluir este vídeo.